Olá para você, está começando mais um Podcast, o seu podcast 100% voltado para a área da saúde. Eu sou a Silvânia Fala Sil, a sua host desse episódio. E antes de mais nada, eu quero falar para vocês, siga as nossas redes sociais. Vai lá, assina o nosso canal do YouTube, aciona o sininho, curte. Se fizer sentido para você, já comenta. Lembra que quanto mais você comenta, mais a rede social entende que é relevante e entrega o nosso conteúdo. E, gente, eu preciso apresentar para vocês aqueles que tornam possível esse programa acontecer, que são os nossos apoiadores. Sermed, a única clínica de medicina ocupacional de Uberlândia, onde o funcionário não precisa sair da clínica em momento nenhum. Ele faz tudo aqui, no mesmo lugar. Sermed, para mais informações, 34 3236 4500 ou 996 816446. E fica aqui, na Machado de Assis 854. E agora a gente tem também uma parceria maravilhosa para apresentar para vocês. A Medvida Home Care Plus, o Home Care que tem algo a mais para você. E para você conhecer melhor a respeito desse trabalho, você pode seguir eles na rede social. @Medvida, o underline Home Care. Tá aqui para você. E a gente está aqui recebendo ela, lógico. A gente está falando de Medvida Home Care, estou com a Luzmar Cunha, ela é diretora comercial da Medvida Home Care Plus. Bom demais ter você aqui, viu, Luzmar? E ela trouxe um convidado muito especial, que é o Dr. Marcos Alvinair, médico geriatra e gerontólogo. Muito obrigada, é uma honra ter o senhor aqui com a gente. Obrigado. Gente, nós vamos começar aqui perguntando para o Luzmar. Luzmar, a gente precisa entender um pouquinho a respeito desse home care. Sim. O que é Medvida? Porque home care plus. O que seria esse Medvida Home Care Plus? Fala pra gente e explica. Tudo bem, Sil? Muito Bom obrigada, demais. tá? Mais uma vez aqui no seu programa, adoro. Hoje eu tenho meu convidado, que é o Dr. Marcos, trabalha, né, em parceria conosco. A Home Care Plus, o que é uma Home Care Plus? Hoje nós vamos falar um pouco dela, porque todo cliente que nos procura, ele procura algo a mais. E a Home Care, ela tem que ter algo a mais. Ela trabalha hoje com vários parceiros, com vários pacientes. A gente trabalha com convênios, a gente trabalha com médicos parceiros e também trabalhamos muito com particular. Porém, nem todos clientes que têm convênio, ele tem o mais. O convênio, ele tem o limite que ele atende. É verdade. Por exemplo, tem pacientes hoje acamados que tem o médico pelo convênio, mas não tem a cama. Tem a cama, mas não tem o médico. Gente, essa cama hospitalar faz toda a diferença no tratamento do Muito. É a paciente. posição, não é nada mais do que É o Dr. verdade. Marcos está aqui para afirmar. E hoje a gente trouxe a Medcare, a Medvidas Plus, por quê? É uma empresa que está trazendo para o mercado algo que não existe, que é o algo a mais, que é essa parceria com os parceiros, que a gente vai ter. Como que eu vou te explicar? Hoje, uma família contrata uma Medcare particular, eles têm ali por mês um valor X muito alto para pagar de uma vez. Por que não pagar esse valor em parcelas? Sim. Assegurados. É igual o exemplo de um convênio que você contrata, ou seguro de um carro, só que não é seguro. Porém, é parecido. Você paga para usar. Você precisou, É a proteção veicular. Isso. Você precisou, você entra em contato Entendi. com a Medvidas e ela vai te oferecer o serviço. Muito bom. Muito E bom. temos pacotes, né? A gente tem do valor mais baixo ao valor mais alto. E ali dentro daqueles pacotes tem o que o cliente precisa. Muito bom. Seja o médico, seja a cama. E para saber mais, a pessoa tem que seguir lá, porque senão não consegue, não tem como. É muito... muito. A gente vai explicar. Isso mesmo. E para a gente já entrar aí, doutor Marcos Alvinair, é tão difícil a sua agenda, que o senhor faz uns projetos maravilhosos, ronda o Brasil inteiro, o mundo inteiro, e a gente quer entender. Primeiro, eu quero entender a parte não só agora da geriatria, mas também do gerontólogo. Explica para a gente, por gentileza, essas duas particularidades. Tanto a geriatria como a gerontologia são duas ciências afins e dizem respeito ao processo de envelhecimento humano.
O geriatra é sempre um profissional médico, é um pré-requisito para ser geriatra você ter a graduação em medicina. E como a geriatria é uma ciência médica que se aplica a todos os fenômenos do envelhecimento humano, o médico estaria, então, enquanto geriatra, como pós-graduação, hoje já residência médica, ele está se preparando para ter conhecimento de todos os fenômenos naturais e também não naturais, né, patológicos, do ser humano, para poder interferir tanto preventivamente como, lógico, também nas buscas de cura, de controle, tanto das doenças agudas como doenças crônicas que envolvem esse processo durante a velhice. A gerontologia é uma doença afim, também calcada no envelhecimento humano, mas com foco menos no envelhecimento do organismo e mais focado nas transformações de ordem comportamental, social, psicológico, do ser humano que envelhece. Para ser gerontólogo, você não tem a obrigatoriedade de ser médico. Nós temos muitos psicólogos, sociólogos, antropólogos, né, que fazem a gerontologia como uma subespecialidade. Exemplo, gestão de instituições de longa permanência, gestão de aposentadoria, trabalhos focados, por exemplo, em estudos horizontais ou longitudinais sobre indicadores de qualidade e envelhecimento das populações. Tudo isso é trabalho gerontológico, né? Então, são dois conhecimentos somados que nos capacitam a diminuir as dores, né, das transformações que a idade traz e, ao contrário, ajudar que muito daquilo que se coloca como perda, na verdade, não sendo perda, é uma transformação. São duas especialidades que nos dão muita alegria, né? Que nos dão muito senso de realização profissional. Muito bom. E qual a importância de um médico geriatra no home care? Hoje, nós vivemos uma realidade não só de Brasil, mas eu diria quase de quase todos os grandes centros urbanos, né, ocidentais, onde nós temos um fenômeno bastante curioso. Ou seja, em todo o mundo vivemos mais. Em todo Verdade. o mundo a expectativa de vida cresce e os últimos números, por exemplo, de Brasil, já mostram uma expectativa máxima de vida para a mulher além dos 84 anos e para o homem ao redor dos 80. Isso faz com que, para uma população envelhecida, nós estamos enfrentando, logicamente, um número maior de população ou de pessoas que, na medida em que envelhecem, também adoecem mais, que acabam onerando o sistema de saúde, né? Tanto municipal como estadual, como nacional. E esse aumento de ônus tem desafiado não só as autoridades na manutenção do número de pessoas assistidas, mas, inclusive, o que é mais importante, na qualidade dessa assistência. O fato é que nós temos mais pessoas envelhecidas, um aporte maior de polipatologia, polifarmácia, e o sistema de saúde não está dando conta de dar resposta, mantendo não só volume como qualidade. E isso não só em instituições públicas, também as instituições privadas. Se nós nos atentarmos hoje aos maiores hospitais de Uberlândia, com exceção da Escola de Medicina e do próprio Hospital Municipal, que tem um viés público, se a gente pega os hospitais privados, nós temos tido uma forte tendência de superlotação e o que a gente vê é que muitos pacientes, principalmente idosos com muitas patologias, eles estariam melhor olhados nas suas residências do que ocupando, disputando vaga de Vaga no hospital. hospital. Porque nós sabemos que a recuperação do idoso, por se tratar de um paciente especial, um paciente mais fragilizado, um paciente que faz uso de várias medicações, um paciente que se utiliza da fisioterapia, da enfermagem, da nutrição, do médico, do apoio psicológico, ele acaba sendo melhor visto na sua integralidade, já quando ele sai do hospital, o mais precoce possível, no seu lar. E aí o home care faz uma diferença imensa. O profissional que cuida desse paciente de forma integral é o geriatra. E o home care oferece
a transição entre a doença e a saúde mais facilitada, mais inteligente, podendo prestar serviço em casa, utilizando de todos aqueles serviços e procedimentos e tecnologia que até então existiam só dentro dos hospitais. Isso é uma visão mais geral, mas se eu pegar, por exemplo, um aspecto que é uma grande diminuição do risco de infecção, porque o É hospital verdade. aumenta muito a mortalidade Independente se é por público ou infecções privado, secundárias, né? Só de nós levarmos o paciente precocemente para sua casa, o número de mortos e já, mórbidos, né, já diminui reduz. bastante quando nós pegamos apenas a redução da colonização por bactérias hospitalares. Sem falar no fator emocional que o senhor falou, nós vamos explanar um pouquinho, o fato dele estar em casa, em família, se sentindo acolhido, né? Entendendo que ele não está abandonado, porque é muito difícil a família fazer aquela, aquele Aquela trabalho de função estar que como precisa. acompanhante. Isso. É puxado, é cansativo, porque Sim. o familiar ele precisa trabalhar. Sim. Eu falo porque minha mãe ficou internada e foi muito difícil essa fase de internação. Você ficar lá, você ter que ter aquele cuidado, e a gente vai, a gente faz com amor, só que a gente fica cansado, Porque né? hoje o cuidado de home care, ele é um cuidado especialmente só para aquele paciente. No hospital, É são muita vários gente. pacientes para poucos profissionais cuidar da Independente se é igual público ou privado, é muita idoso, gente. idoso, doutor, né? Ele a hidratação, É, tá? A é. alimentação, tomar sol, virar de decúbito para evitar, né, as As escaras, que são várias. as úlceras de É. pressão. Então, hoje, no hospital, muitas das vezes, os pacientes, eles não têm esse atendimento com qualidade, Não dá porque para são dar, muita é muita coisa, gente. super lotado, A parte da né? fisioterapia também, O que doutor falou, né, precisa. sobre os hospitais. Hoje está tendo uma lotação enorme. Atendimentos, está demorando de 6 a 8 horas para atender. Por isso que falo, né, o que é um home care? Se as pessoas conhecessem melhor o serviço de home care, eles não estariam sofrendo tanto na fila do hospital. Tem coisas muito pequenas que você pode fazer, assim como tem coisas, né, muito grandes que É, você pode fazer eu, em home care. eu tive um caso agora recentemente, foi na quinta. Uma amiga foi para o hospital particular e foi ela, o marido e o filho, todos três doentinhos, cada um com um caso. Então não era nenhuma doença infecciosa, Uhum. aliás, Viral, viral, né? não era viral, cada um com um caso, o bebezinho dela. E eu sei que já tinha mais de 4 horas que eles estavam ali na sala de espera, aguardando um atendimento. Ou seja, a superlotação, ela realmente está em todos os setores, tanto público quanto privado. E a gente precisa buscar soluções. E a home care vem com uma solução, né? Você falando nisso, hoje nós temos uma paciente, né, que o doutor Marcos, ele cuida dela para nós. E é uma paciente que estava internada, ela caiu da própria altura, teve uma queda, bateu com a cabeça, foi para o hospital, e lá no hospital, a saúde dela denegriu. E a família preferiu levar para casa, E foi cuida lá em na casa. empresa, perguntou se a gente tinha geriatra, se a gente tinha todo o aparato. Eu apresentei, o médico apresentei, e eles levaram para casa. E hoje o doutor Marcos, ele dá esse suporte para ela. Ela tem, sim, os problemas dela, mas ela melhorou, assim, ó, 80%. Se ela tivesse no hospital, ela já tinha vindo a óbito, pode ter certeza. E lá na casa dela, o doutor Marcos, ele está o tempo todo em ligação com a enfermeira da Unicare e em ligação com a própria família, dando esse apoio. Essa é a importância de um geriatra. Com certeza. Acompanha. E o que mais aparece para o senhor em termos de doenças, de problemas voltados para a área assim, do idoso? Para poder trazer um alerta para a família. Na verdade, o idoso, e aí nós temos que diferenciar o idoso saudável do idoso doente, não é? É São verdade. duas situações distintas e, à medida que a população se conscientiza que a gente envelhece bem, desde que a gente cuide bem desde a juventude, né? Ninguém vai colher bons frutos se não os plantou. Então, quando eu falo do envelhecimento patológico, nós temos, assim, como grande prevalência as doenças crônico-degenerativas. Então, a hipertensão, as obstruções circulatórias, os desgastes esqueléticos, como as artroses,
as osteoporoses com as complicações por fratura, e nos eventos circulatórios, principalmente o infarto agudo do miocárdio, os acidentes vasculares encefálicos, e nesse contexto, mesmo que sejam doenças crônicas, o que leva à perda de autonomia, inclusive via hospitalização, são complicações agudas, né? Então, aquele indivíduo que nunca se cuidou com alimentação adequada, com hábitos de vida adequados, nunca evitou os maus hábitos como tabagismo, alcoolismo, obesidade, sedentarismo, ele vai envelhecer mal e vai colher esses maus frutos. Esses eventos agudos, principalmente fratura nas quedas, eventos isquêmicos como o próprio infarto e o acidente vascular cerebral encefálico, e, em cima disso, o próprio câncer, que é mais frequente nos pacientes mais idosos, e as infecções, em geral. Passamos aí por uma pandemia do Covid que mostrou o que uma infecção mal controlada pode fazer, né? Não só a nível individual, mas de populações, países, do mundo como um todo. Nesse contexto geral, o paciente idoso ele tem uma peculiaridade. Ele nunca tem um problema, ele sempre tem um problema antigo, um problema novo, e quando a gente entra nesse métier com mais profundidade, nós vamos descobrir uma reserva dos rins que é prejudicada, uma intolerância ao açúcar, artérias entupidas, desgastes, inclusive não só no sistema esquelético, mas inclusive também no próprio sistema circulatório. É um paciente globalmente frágil. Então, onde o home care faz diferença? Porque ele vai poder ser atendido no seu ambiente de confiança, no seu perfil emocional de melhor acolhimento, que é sinônimo de família, e ele vai poder ser visto quando a gente junta o profissional da geriatria, que o vê na integralidade, com uma prestação de serviço no home care que também exterioriza essa integralidade. Ele vai ser visto na nutrição, ele vai ser visto no suporte psicológico, às vezes até religioso, ele vai ser visto na reabilitação, quando ele tem, né, necessidade de reabilitar com fisioterapia, ele vai fazer o uso adequado de medicamentos que variam desde um simples comprimido até a drogas de mais complexidade injetáveis. É possível trazer o que o hospital tem de diferente para dentro de Para dentro de casa, casa. sem o lado ruim do hospital. Que é essa parte de correr o risco Eu de acho infecções que e o hospital filas. hoje continua sendo um local absolutamente Com fundamental para que certeza. nós façamos investimento na saúde. Mas o diferencial é quando eu tenho um paciente de alto risco imediato de vida, em que ele precisa da tecnologia e da logística que só as instituições hospitalares precisam, por exemplo, pacientes graves com indicação de terapia intensiva. Nessa situação, existe o home care intensivo, mas que envolve, logicamente, um risco maior, um custo-benefício a ser questionado, e, é claro, nessa situação o hospital ainda faz diferença. Fora do paciente de risco, a possibilidade dele ser tratado no seu ambiente é uma resposta inteligente que já existe há décadas, né, nos países de primeiro mundo, que tentam desonerar o custo da saúde nesses países, onde a E inteligência desafogar também. financeira ela prevalece, não É é? verdade, desafogar um pouco. Exato. Porque a população precisa entender que se investe na saúde, só que a população está crescendo, envelhecendo, e Uberlândia é a segunda cidade maior do estado de Minas, nós precisamos falar sobre isso, nós estamos inseridos em Uberlândia, e realmente a cidade, cada dia que passa, a gente olha para um lado, todo dia tem um bairro novo. Muito. Então nós precisamos. E me fala uma coisa, como surgiu o home care? Qual foi assim o sentido para você de montar uma empresa com home care e mais ainda o plus? Porque eu trabalho na área social e sempre chega para a minha demanda. Uma das grandes demandas que eu tenho é de cama hospitalar. Nossa. E tem um monte de instituições em Uberlândia que prestam esse serviço tanto de alugar quanto de emprestar, só que não estão dando conta. Então, quando você falou para mim de cama hospitalar, Tem demais. meu olhinho brilhou. Sil, é o seguinte, a Luz para a Vida, que era uma home care, e ela deixou de ser home care. Porque na Covid, nós distribuímos e vendemos muita medicação. E hoje ela virou uma distribuidora, tá? Então a Anvisa, nós entramos na Anvisa, registramos, e ela vai ser inaugurada
como uma distribuidora Muito bom. de materiais e medicamentos hospitalares para o mundo todo. E nisso nasceu a Medvida Plus. A Medvida Plus é isso daí, é a cama a mais, é um cuidado a mais. As camas hoje, elas têm tido uma procura muito grande. Gigante. E Essas fazem toda a muito, diferença na recuperação de um paciente. muito. Sabe o que nós estamos atendendo que eu não atendia? Mulheres que ganham nenéns e querem uma cama para passar O tempo. após. Sério? Sério, porque a cama, ela tem 3, 4, 5 Uhum, movimentos. uhum. Ela deita, ela levanta os É pés, verdade. ela levanta a Gente, é altura. terrível ficar deitado o dia inteiro em recuperação Sim, estou com pós-operatório. 4 pacientes Não tinha pós-gestantes. pensado nisso. Sim, eu também não. E a mãezinha, por que ela quer? Para dar mamar. Facilitar para ela na hora. Porque aí você levanta o encosto lá e ela fica bem posicionada. Não incomoda, não fica tanto de travesseiro atrás, machucando o tórax e etc. Né? Então, assim, hoje nós estamos tendo uma procura muito grande. E a Medvida Plus, ela vai oferecer as camas, tá? Por quê? Porque a Luz para a Vida se tornou a distribuidora. Ela vai ter várias camas. E seria apenas para o Home Care Plus? Ou, por exemplo, uma amiga que ela não precisa do home care, mas ela precisa da cama. Ela vai conseguir alugar essa cama? Ela vai conseguir ter esse equipamento para ela? Vai. Olha, Pronto. a gente aluga de uma cadeira de banho, que é bem simples. Cadeira tá? de roda, Cadeira de rodas, andador, sim. muleta. Hoje mesmo entrou Pronto. um oxigênio, um cilindro desse tamanho Gente, para como a viagem. gente precisou de oxigênio na época da Eu pandemia. alugo muito para Não viagem. conseguia encontrar nem para alugar. Eu sei. Nós passamos por isso. É, muito bom. A gente precisa falar sobre isso, porque às vezes vai ficando muito. A gente fica muito no ar, o que faz, o que não faz. E essas coisas todas fazem diferenças, porque uma das coisas que a gente tem muito no idoso são as quedas, né? E aí essas quedas, elas precisam, às vezes, de um andador, ela precisa de todos esses É aí que entra a cama. acessórios. Imagine um idoso que tem dificuldade de levantar da sua própria cama. Né? Hoje as camas são box, umas são muito grandes, maiores, outras menores. Ele aluga uma cama que ele vai pagar um valor por mês, onde ele tem um conforto da cama hospitalar. Ele pode pôr o colchão da cama mesmo e vir colocar o colchão dele por cima, para ficar confortável. Então, assim, é um nicho muito grande de se falar. É verdade. Doutor, as quedas, que ainda são fatores enormes, Uma né? das grandes tragédias do Tragédias do envelhecimento. não é verdade. Uhum. Elas ainda continuam sendo muito, acontecem muito em suas residências, não é verdade? Sim, sim. A queda é uma das maiores fatalidades, né, da geriatria, ou seja, do envelhecimento patológico. E ela se explica porque, à medida em que envelhecemos, há uma tendência de nós termos perdas de visão, de equilíbrio, um enfraquecimento muscular, uma maior tendência de balanço patológico, né? Isso inclui uma série de causas. É mais comum também no envelhecimento variações de pressão arterial. E nesse contexto de um idoso mais frágil, principalmente aquele idoso que se levanta à noite, não tem uma boa visão, não tem bom equilíbrio, não tem pernas fortes, ele se dirige, por exemplo, ao banheiro e ali é um dos focos de maior queda, principalmente porque são superfícies que podem estar úmidas, escorregadias. Nós temos todo um protocolo de prevenção de quedas, porque a queda depois que aconteceu é sempre trágica, né? E a complicação pior da queda é a fratura, e algumas fraturas, como a fratura do quadril, a fratura de crânio, aumentam muito a mortalidade dos pacientes. E a grande maioria das quedas muda a qualidade de vida da pessoa, trazendo aí limitações futuras de autonomia. Então, o importante, se tratando de queda, é a prevenção. Que os ambientes sejam mais livres, que os pisos sejam menos escorregadios, que o idoso tenha o cuidado de usar um calçado antiderrapante, que ele trate das suas deficiências, que ele faça, quando tem tendência à queda de pressão ou desequilíbrio por problemas vestibulares, que eles chamam de labirinto, né? Que ele tenha a paciência de se levantar devagar, de buscar um apoio, né? E uma prevenção devida, a gente consegue reduzir bem as quedas. Uma vez ocorrida a queda, aí é uma situação mais calamitosa. Eu tive um caso de uma. O último, né? Foi o caso da mãe do meu primo, né? Do meu pastor. Ela tinha uma qualidade de vida maravilhosa, ela era assim,
Ela estava sempre com a gente, na igreja, nas Ativa, coisas, né? muito ativa, muito alegre, e ela sofreu uma queda. E ela quebrou o quadril. Nossa. E ela foi para a cadeira de roda. E a gente observa que quando isso acontece, ela cai a qualidade de É o vida que eu dela, falo, o né? emocional É o dela antes e o depois. cai, e aquilo ali muda toda a história de vida da pessoa. Então, nós precisamos realmente fazer, ter esses cuidados. Na casa lá do meu pai, o meu irmão é deficiente visual, o meu pai é idoso, já está com quase 80. Eles colocaram na casa inteira. Dá trabalho, gente, para limpar. Imagina. Mas o piso lá, toda a casa, ela é antiderrapante. Toda a E as casa. barras também. Tem as Hoje não barras. tem barra. O meu pai, eu não sei, eu acredito que isso acontece com a maioria dos idosos. O meu pai, ele não é um idoso que ele quer enxergar que ele está idoso e que ele precisa de um certo Todos. cuidado, São todos. que ele já tem algumas limitações. Então, se eu falar pro meu pai, a Liliane conhece, todo mundo aí conhece, ô, vamos colocar ela em uma barrinha no banheiro. Nossa, isso vai dar briga, isso vai dar treta. E é difícil conscientizar o idoso sobre isso, não é, doutor? Isso é muito individual, né? Eu acho que hoje a tendência é o bom senso, a própria mídia ajuda muito nisso. Eu acredito que tem sido cada vez menor a Essa dificuldade. dificuldade de mostrar a necessidade da prevenção, né? Então, uma pessoa como seu pai, que eu faço questão de bater um papo com ele e mostrar que não está sendo inteligente, essa resistência toda, né? A gente vê que isso está diminuindo. A maior parte das pessoas ainda na meia idade já estão tendo, né, precauções, porque cada um tem uma vivência de É, queda em casa. E hoje os números variam de acordo com o estudo, mas o idoso, quando ele tem a primeira queda com fratura, independente da causa, Isso. ele antecipa em 10 anos a sua morte. Sim, é o que eu ia falar. meu Deus. Então, uma O- fratura de Sim. quadril, ela aumenta a é, mortalidade nos é, 10 olha anos só. posteriores de uma forma muito importante. O bom lá da casa do meu pai é que lá nós temos um banheiro que parece um quarto. Uhum. A minha mãe fez bem grande, então é tudo muito distante e com antiderrapante, mas eu vou ter um papo com ele, vou falar para ele sobre esses 10 anos de antecipação, porque daí eu acredito que a gente consegue ter um diálogo melhor. Claro, depois Né? Vocês acreditam que já está acabando? o nosso programa. Já está acabando. Mas eu Não, não nós quero. vamos deixar um pouquinho, depois a gente volta. A gente volta, mas eu quero deixar esse tempo, antes de acabar, eu quero deixar esse tempo para vocês. Para você falar sobre o home care, para o doutor deixar um alerta, aquilo que você acha importante para a nossa população e para os familiares, né? Porque a gente precisa trazer essa consciência também para a família. Eu quero falar com o senhor primeiro. Qual seria, assim, o que o senhor deixa de recado, tanto para a família, né? Eu recebi um recado do senhor aqui agora, né? Eu vou conversar com meu pai. Também para o idoso, para ele poder ter para ele conseguir ter uma qualidade de vida melhor. É claro que existem várias nuances, né? Sua pergunta é ampla, mas a principal mensagem para que nós tenhamos um envelhecimento saudável é que nós façamos a prevenção. Com E certeza. envelhecer bem é uma colheita cotidiana, portanto, são plantios cotidianos. É muito importante investir na saúde física, com alimentação adequada, controle de peso, bons hábitos. Para aqueles que, né, apresentam doenças crônico-degenerativas, como diabetes, a hipertensão, ou as gorduras altas no corpo, todos, né, os pacientes devem procurar se cuidar. Nós temos recursos para manter essas doenças bem controladas. Para eu envelhecer bem, eu tenho que estar sempre estimulando aquilo que me dá autonomia, que é principalmente o meu cérebro. Então, eu envelheço bem quando eu invisto em conhecimento, em informações. Não há idade para se aposentar, nem o corpo, nem a mente. Sempre está procurando conhecer coisas novas. Nunca admiti aposentadoria por tempo como o ócio improdutivo, a vida entediante. Não. Eu tenho pacientes com 107, 109 anos que são úteis, que trabalham dentro das suas casas, dentro, logicamente, de restrições próprias para aquilo que elas apresentam. E, por último, eu não concebo nenhum envelhecimento saudável sem uma busca permanente de sentido de vida, né? Eu tenho uma experiência marcante
que envelhecem melhor as pessoas que têm fé, as pessoas que têm valores espiritualistas, as pessoas que compreendem a vida como um processo de contínuo aprendizado. E, como nós temos que sempre, né, para envelhecermos, nos depararmos com o exercício de aceitação da nossa própria finitude, da nossa morte, envelhecer bem é também saber morrer. Então, o mais importante nesse caminho é exatamente a gente entender que toda esse nosso questionamento, essas nossas dúvidas, fazem parte de um processo evolutivo. Mas certamente quem envelhece com crença, com religiosidade, com aceitação de que a gente aprende também pelas dores, o processo de envelhecimento mais saudável, aceitação dos limites e o preparo para a nossa passagem, ele se faz com uma resignação pacífica. Isso é muito importante para a gente ter alegria e ajudar não só a nós mesmos, mas as pessoas que nos cercam, né? Se eu investir muito nisso, em todos esses parâmetros, eu vou viver mais. Mas mais do que isso, eu vou sempre viver melhor. Com Né? certeza. Chega a doença, é hora do desafio, né? E aí buscar lançar mão dos recursos, entre eles o home care, né? Para tentar minimizar o sofrimento e a dor. Luzmar, deixa aí nossas recomendações finais. Por isso mesmo, como o doutor está falando, que eu quero deixar aqui, depois eu vou voltar, né, para nós falarmos da Medvida Plus Home Care, porque eu quero que esse projeto nosso, novo agora, que ele possa acolher os idosos, as famílias que não têm condição de disponibilizar um valor muito alto de uma vez, tá? Porque, infelizmente, hoje, a gente precisa do financeiro, tá? Mas a gente precisa muito mais de estarmos bem, Com de estarmos certeza. saudáveis. E eu sou apaixonada por idoso. Para mim, o idoso, ele traz uma vida, uma vivência, uma experiência. Quando você encontra uma senhora ou um senhor, eles têm tanto para te contar, e às vezes eles morrem antes, sem te passar aquela experiência deles. Eu paro com 52, minha mãe com 48. Então, morreram jovens, tá? E assim, ver o doutor Marcos falar, tem paciente aí de 100, 110, 112. É verdade. É uma coisa maravilhosa. Eu conheço pessoas hoje que estão com 99, E nós vamos falar muito mais, Luzmar, no próximo programa. Já vamos deixar agendado. Vamos, porque tem um nicho muito grande para se falar. Com certeza. Quero, assim, agradecer mais uma vez, agradecer ao doutor Marcos. Não é fácil trazer ele, né? Porque ele corre organizar esse trabalho em prol da sociedade. Estava viajando e a gente conseguiu trazê-lo, tá? Quero deixar, assim, um agradecimento e dizer para todos que querem conhecer a Medvida Plus, só entrar no site, entrar nas redes sociais, ligar, que nós vamos dar todas as informações e vamos fazer mais informação aqui, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo programa. Um beijo no seu coração.